eutuchismeno new ethos. Vamos lá? Feliz Ano Novo. As línguas são um impeditivo para a gente conversar. A própria língua da gente, muitas coisas ficam confusas. Quando foi que começou o dia da mentira? Você já foi longe. Ele disse que foi no dia da queda. Tá certo. Quando é que começou o dia da mentira? Que dia é o dia da mentira? 1º de abril. Por que 1º de abril foi designado o dia da mentira? Antes do calendário gregoriano, em 1582, antes do calendário gregoriano, nós tínhamos o calendário juliano, de Júlio César. E o calendário juliano começava, já é pregação, viu? E o calendário juliano começava em 25 de março. Na verdade, era uma semana de festa para o início de 1º de abril. Quando o Papa Gregório III, 13º, 13, fez o calendário gregoriano, passou para 1º de janeiro. Eles diziam: in nomine Domini nostri Iesu Christi beatus anni. Primeiro dia de janeiro, então, do ano de Jesus Cristo, sejam felizes. Então, muitos povos, aconteceu, o Papa disse, Luís IX da França decretou que seria 1º de janeiro, e muita gente não aceitava. Mas a ordem do rei e do Papa tinha que ser obedecida. E a partir dali começaram a fazer piadas, convites para festas que não existiam, no dia 1º de abril. E diziam uma coisa, por exemplo, no Brasil, em 1828, Dom Pedro I morreu. Em Minas, disseram, Dom Pedro I morreu. Aí correu a notícia, o Dom Pedro I, no dia seguinte, desmentiram, era 1º de abril. E aí se inventou o dia da mentira. Mas, na verdade, nós vivemos uma mentira. Nós vivemos a fantasia e a ilusão. Nós vivemos a história da idealização. Nós não somos quem somos, pelo menos na nossa história. E a nossa história é uma história de fantasias, de sonhos, de faz de conta. Por isso vamos abrir a Bíblia no Salmo 91 e vamos ler o versículo 4. Vamos ler o 1, 2, 3 e 4, né? Nós não estamos aqui para outra coisa senão para conferir
o que a palavra de Deus nos diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ó meu Pai, fala conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Revela-nos a suficiência de Jesus Cristo. Edifica o Teu povo, salva os que tens escolhido e enche o nosso coração de alegria. Em nome de Jesus. Amém. O esconderijo do Altíssimo, nós já vimos aqui algumas vezes, o esconderijo do Altíssimo na tipologia é o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança. O Santo dos Santos, dentro da tipologia, está apontando para uma realidade cujo o antítipo é Cristo. É Cristo que é o esconderijo do Altíssimo. É Cristo que é as asas que cobrem-nos. E é Cristo que é a verdade que nos sustenta. Tudo na Bíblia, de ponta a ponta, está apontando para uma pessoa. Vocês conhecem aquele texto? Examinais as Escrituras, cuidando, ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que testificam de quem? De Jesus Cristo. E vocês não querem vir a mim para terem vida. De que as Escrituras estão falando? De Gênesis 1, a Apocalipse 22, 21, tem uma só revelação: a pessoa de Jesus Cristo. Nos dois primeiros capítulos da Bíblia não existe diabo. E nos dois últimos capítulos da Bíblia também não existe diabo. Ele apareceu no terceiro capítulo da Bíblia e sumiu no capítulo 19 do livro de Apocalipse, do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Nesse interim, nós temos uma pessoa que é manifesta, que se expressa e que é revelada por nós, a nós, pelo Espírito Santo. E essa pessoa é a sublime pessoa de Jesus Cristo. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Domingo passado, pela graça do Senhor, nós vimos alguns aspectos da proteção e da segurança da nossa salvação através da cobertura que Deus realiza em nosso favor pela pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de ver a verdade como escudo do crente, a verdade como a realidade que vai nos manter firmes. A tua verdade é pavês. O pavês é aquele escudo maior, e o escudo é aquele que é levado do lado esquerdo, dos destros, dos que lutam com a espada na mão direita. Então, aqui nós temos o aspecto: o que é a verdade? O que é verdade? Essa é uma pergunta essencial para a alma pensante. Alguém pergunta: mas há verdade de fato? A verdade é relativa ou absoluta?
ela é objetiva ou é subjetiva? Alguns acham que não existe verdade. Os pirrônicos, os pensadores que descendem do pensamento de Pirron, eles diziam o seguinte: nada existe. E se existisse, não poderíamos compreender. E se compreendêssemos, não poderíamos explicar. Por isso é chamada de dúvida pirrônica. Não posso admitir a existência. Nada existe. Isso tudo é aparência. É a subjetividade mais profunda de um ser pensante que não quer se dar à realidade dos fenômenos. A verdade objetiva ou subjetiva? A verdade, bem, antes, ela é relativa ou é absoluta? Existem aqueles que dizem que a verdade, ela é relativa. Relativa ao quê? Ou a quem? Só é relativo a alguma coisa. Então, se o relativo é o absoluto se torna relativo. Como é que eu vou chegar a esse pensamento? A verdade ela é universal. Hoje de manhã eu falei aqui rapidinho, o que é verdade para você, Chico, tem que ser verdade para mim. Não tem jeito. O bom, a verdade, o verdadeiro, o belo, são universais. A bondade, a beleza e a interpretação são particulares. Está dando para entender isso ou não? Está muito filosófico. Está dando para entender? Se for bom para mim, tem que ser bom para todos. Se não for bom para todos, não é bom. Tem doença no meio. Por exemplo, tem gente que para ter relações sexuais precisa de chicote, precisa de apanhar. Isso é sadomasoquismo, é doença. É bom para ele, para mim não. Eu não estou doente, a minha doença é outra. Então não me venha com essa história. O bom tem que ser bom para todos. O belo tem que ser belo para todos. A beleza não, a beleza é particular. Tem gente que gosta de um jeito diferente do outro. Diz que quem ama o feio, bonito lhe parece. Agora, o que é bom, belo e verdadeiro é universal. Nós temos algumas dificuldades com o objetivo e o subjetivo. Este microfone está sobre esta... Eu não quero chamar isso de púlpito, mas é sobre esta banqueta. Eu olho, vejo. Meu dentista está ali. Eu estou com dor de dente. Dor de dente é muito subjetivo. Para ele pode saber mais ou menos o que é dor de dente, mas é subjetivo, eu não posso mostrar. Aí ele tem que ir lá e ver, diz, não, o canal não, o nervo está exposto. Aí, agora aí está vendo, tá? Tem aquela que é subjetiva e tem aquela que é objetiva. Frederico Nietzsche diz que a verdade é apenas um ponto de vista. Então, muito subjetiva e muito relativa.
Os racionalistas, e principalmente Descartes, ele dizia que a verdade é a certeza. Agora, quem é que vai determinar a certeza? A certeza é o critério da verdade. Para a metafísica, a verdade é a adequação do ser consigo mesmo. Você entendeu? Entendeu? O que é metafísica? Definição mais clássica de metafísica. É um gato preto num quarto escuro procurando um rato que não estão ali, nem o gato, nem o rato. O que é metafísica? Tanto faz ir para frente, como ir para trás, como ir para o lado, você está no mesmo lugar. É um campo além da física, mas eu só penso através de 5 sentidos. Foi São Tomás de Aquino que disse que nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Eu posso dizer que há um cavalo com asas. Você já viu um cavalo com asas? Não. Mas você pode botar as asas, que existem asas, num cavalo que existe cavalo, e botar o cavalo com asas, e o cavalo parece ter asas, mas isso é só na imaginação. O cavalo com asas não existe. Este campo da metafísica é muito difícil da gente entender. Eu não entendo. Para a lógica, a verdade é a apropriação dos termos que a descreve. Você usa a premissa básica, depois a premissa secundária, para você chegar a uma conclusão lógica. Para a epistemologia, a verdade é a forma de poder conhecê-la. É a argumentação que leva ao conhecimento da verdade. Mas para as escrituras que nos interessa, a verdade é uma pessoa. É a ponte que liga o humano rebelde ao divino caçador. É o caminho que nos leva a uma relação com a intimidade do Deus que busca a gente. E ele diz assim: a sua verdade é uma proteção, é uma segurança, é um amparo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, texto absolutamente conhecido de todos nós. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o quê? Primeiro, o caminho. Caminho pressupõe movimento. Se tem um caminho, tem uma ligação de 2 pontos. Eu sou o quê? A verdade. Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Não são todos os caminhos que levam, pode ser que sejam todos os caminhos levem a Roma, mas não são todos os caminhos que levam a Cristo, a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. É o Deus
que se encolheu, que se esvaziou, que assumiu a nossa pecaminosidade, que morreu a nossa morte, que ressuscitou dentre os mortos e que se tornou a ponte entre nós e Deus. Vamos deixar isso aqui. As outras eu não preciso esclarecer, porque aqui são só conceitos de André Lalande, tirado do dicionário dele. Agora esse aqui é de Bíblia. Você tem que entender que tem um Deus que veio a esse mundo buscar você. E esse Deus se importa com pessoas. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, nós temos que amarrar bem o burro aqui com o cabresto curto. Não tem um outro caminho, não tem uma outra verdade e não tem outra vida. Outro dia eu fui a um velório e lá estava o texto. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Naquele dia, isso faz uns 2 anos atrás, naquele dia, pela primeira vez, eu vi o texto pular daquele panô que estava na frente do caixão para o meu coração. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu sou a vida e a ressurreição. Ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição pressupõe morte. Então teve uma vida que morreu. E a vida que morreu é a vida psique e a vida bios. Essas morreram na cruz. Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida zoe, a vida que vem da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta vida aqui não é uma vida que vai para a tumba, é a vida pós-mortem. É a vida da ressurreição. Jesus é a verdade. Não existe outra verdade além de Jesus. A encarnação do Verbo vem repleta de graça e de verdade. Preste bem atenção que a graça precede a verdade. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, o Logos, a palavra, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, primeiro entre nós, para depois em nós. Entre nós é na encarnação, depois da ressurreição é em nós.
A verdade precisa estar em nós. Entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. Não há mais nem menos em Cristo. Há uma verdade plena que satisfaz o coração. Não deixa o sujeito nem faminto, nem obeso. Deixa equilibrado. E João disse, nós vimos, eu não vi ainda, eu creio. Nós cremos na sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele viu, João e os discípulos viram a glória encarnada, cheia de graça e de verdade. A segurança dos filhos de Deus se firma assim. Isaías 40, versículo 11. Salmo 40, versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Onde é que você vai encontrar segurança? Onde é que você vai ser guardado na sua vida? Na graça e na verdade do Senhor. Eu não sei explicar. Eu sei que eu estou em Cristo. Como isso se deu, eu também não sei. Eu sei que o Senhor me alcançou. Alguém disse, eu estava andando aqui no centro da cidade de Londrina e comecei a escutar uma vozinha. Eu disse, essa voz eu conheço. Porque tem um pregador que costuma ficar ali na rua, na praça, e ele fala, ele diz algumas coisas muito corajosamente, ele faz as suas afirmações equivocadas, mas ele fala, e a pessoa disse, parece a voz do pastor Glênio. E se aproximou e não é que era. Só que não era o pastor Glênio em pessoa. Era o irmão Antônio, que está quase cego, e ele comprou um aparelho de som, e ele carrega esse aparelho e ele chega lá, põe os CDs dos pastores aqui da igreja, e coloca lá a pregação, e abre o volume, e sai tocando o negócio lá. E a pessoa disse assim, mas que coisa impressionante esse irmão está fazendo. Hoje eu conversando com o irmão Antônio aqui de manhã, e ele disse assim, pastor Glênio, você sabe onde que vai ser o maior culto ecumênico do universo? Ele tem muitas pegadinhas, ele gosta de fazer pegadinha. Eu disse, essa eu não sei. Ele disse, no inferno. Todos os crentes que não creram na suficiência de Cristo vão estar lá no inferno, no culto ecumênico de todas as religiões. Eu digo, é verdade, irmão Antônio, é verdade. Por quê? Porque eles se desviaram da verdade. Hoje de manhã nós vimos por falta de amor à verdade. A nossa segurança, meus irmãos, está que o Senhor é quem nos guarda. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Eu não posso me ordenar na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 133,
Vamos dar uma olhadinha nesse versículo. Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Por favor, firma é que tempo verbal aqui? Tem algum professor de português aqui? Firma é o quê? Firma é o quê? Imperativo. Firma tu. Não sou eu que me firmo. Ele está orando a Deus. Ele está clamando a Deus. Firma, Senhor. Firma tu os meus passos na tua palavra. E não me domine iniquidade alguma. Se o Senhor me firmar, eu fico firme. Se eu me firmar, eu caio. Guarde-me a tua graça e a tua verdade. E aí eu estou seguro. Eu não sei explicar, disse a irmã para um doutor que estava contradizendo a palavra de Deus que ela pregava para ele. Ela disse, eu não sei explicar, doutor. Mas a Bíblia diz que é assim. E o doutor disse, mas quais são os seus argumentos? Ela disse, eu não tenho argumentos. Eu só tenho a luz do Espírito Santo. E o homem parou ali. Porque com a luz do Espírito Santo ninguém vai discutir. Eu não sei explicar. Eu sei que eu era cego e agora vejo. A irmã, muitos anos atrás, me disse assim, pastor Glênio, eu queria que o senhor viesse aqui pregar no dia do aniversário do meu marido. De que dia é o aniversário do seu marido? Tal dia. Eu digo, nesse dia eu não posso. Eu tenho um compromisso. Tem gente que não tem desconfiômetro. Se investe na vida dos outros de uma maneira assim. E qual era o compromisso do Senhor? Eu disse, eu vou jantar com minha mulher. E para ela isto foi um desaforo. Jantar com a mulher dele e meu marido, que não está crendo. Mas pastor, o senhor tem que vir aqui para pregar para o meu marido, para ele crer. Eu digo, a minha Bíblia não me manda eu pregar para o seu marido, mas manda a senhora pregar para o seu marido. E sabe como é que ela manda pregar? Pregar sem palavra alguma. Se seu marido for para o inferno, por conta de pregação, o principal responsável é a senhora. E não eu. Não me bota esse peso não. Que eu tenho que cuidar da minha mulher. Que a Bíblia diz que o marido cuida também da mulher. Se ele só cuida da igreja, ele está perdido. Eu já perdi muito, fiz muitas coisas erradas. Mas ela ficou muito indignada comigo. Ela disse, o senhor podia argumentar. Digo, ninguém salva por argumentação, minha irmã. Não é convencimento de pregador. É o poder da palavra de Deus. Não confundamos as coisas. Quem nos guarda é a verdade do Senhor. Quem nos sustenta é a verdade do Senhor. Eu concordo com Lutero. Lutero diz, paz, se possível. Verdade, a qualquer custo. E vou falar isso com todas as veras da minha alma, porque estão dizendo assim, temos que fazer acordo. Acordo com quem? Com quem não leva a sério a suficiência de Jesus Cristo e coloca depois da graça uma vírgula e diz, mas não temos acordo.
Não, 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 não. Paz, se possível. Verdade a qualquer custo. Não uma verdade simplesmente sistematizada, mas a verdade encarnada na pessoa de Jesus e incorporada nos seus eleitos. Vamos ler Efésios 4, 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Esse texto precisa ser remoído. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que? Voltando, não foi assim que? Aprendestes a Cristo. Continua. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Segundo o quê? A verdade onde? Preste bem atenção na preposição em. A verdade em Jesus. Nós temos que ler Bíblia com os óculos de Deus. Nós temos que ler Bíblia com a revelação do Espírito Santo. Preposição é uma coisa muito séria na Bíblia. Não é uma verdade qualquer, é a verdade em Jesus. Continue. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eu quero fazer uma pergunta. O que é despojar? O que é despojar, Júlio? Tirar do defunto. O que é, agora para os advogados, o que é roubar? O que é roubar? O que é furtar? Pronto, agora vocês me ajudem. Furtar e roubar são a mesma coisa? Não, não. O que é furtar? É tirar furtivamente. O que é roubar? É tirar a força. E de morto, tem furto ou roubo? Nenhum dos dois, porque morto não tem mais nada. Despojo é tirar de quem não é mais proprietário. Ele morreu, acabou a função. Por isso que na guerra você pode tirar tudo. E ele diz assim, ó, a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, que apodrece, que fede, segundo as concupiscências do engano. Continue. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. De onde procede tudo? Da verdade. Onde está a verdade? Em Jesus. O que Jesus fez lá na cruz, quando ele foi levantado da terra? Nos atraiu a ele. Para quê? Para nós morrermos. E o que aconteceu conosco?
Morremos ou não morremos? Se morremos, o que você tem mais? Despojo, tem que despojar o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, a corrupção do engano. Despojeis. Eu concordo com o místico do século XIII, Meister Eckhart. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade, eu, de bom grado, manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus. Ó. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade, eu, de bom grado, manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus. Mas como isso não é possível, porque Deus é a verdade, preciso conhecer a verdade em Jesus, que é a revelação objetiva do Deus histórico e que se torna subjetiva em meu coração. E aqui se torna real. Vamos ler Colossenses 2, 8 e 9, que é para a gente ter o cuidado com as vãs filosofias e sutilezas que nos querem afastar da suficiência de Jesus Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer o quê? Outro dia uma pessoa chegou e disse assim: Glênio, mas você colocou a obediência como secundária. Eu digo sim, a obediência é consequência da graça e não motivo para alcançá-la. A obediência não é moeda de conquista de Deus. É porque Deus me conquistou e porque a graça me alcançou, ela financia a obediência, porque Deus realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Ainda digo mais. Eu não oro para que Deus faça. Eu oro porque Deus me move a orar pela sua graça. Porque Ele é que faz com que a oração seja realidade no meu coração. Isso dá um descanso. No fim eu vou contar uma história para vocês de uma menininha que creu no Senhor. É uma preciosidade. Eu concordo com... A verdade, ela é imutável e a de Deus não está ali. Está ali. Eu estou escrevendo tudo, porque com a idade a gente vai esquecendo. Eu faço muitas voltas. E para não errar, eu fico com esse negócio na mão agora. Eu estou obedecendo minha esposa, ela tem sabedoria. Você faz muitos devaneios, então eu estou aqui. Quando eu falo Jesus, eu estou falando do homem histórico. Quando eu falo Cristo, eu falo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Messias. Na internet apareceu um judeu essa semana
mas é precioso, dá para chorar. Um amigo me mandou. E ele, depois eu vou botar você para me ajudar a traduzir, porque ele fala tudo em inglês, e o meu inglês é pouquinho, você me ajuda, tá? E ele dizia: Jesus, o Cristo, o Messias, já veio. Ele está querendo convencer a nação dele, o povo. Ele já veio, ele morreu, o sangue dele foi derramado, a profecia de Daniel já se cumpriu, ele já veio, ele veio salvar pecadores, e vocês sabem que ele está próximo para voltar, a vinda dele está imediata. Ele chora, mas é uma coisa, e ele... O negócio é sério. Ele mostra a ligação do Obama com Netanyahu, com os caras da Palestina, com o Papa e com a porção de gente da religião. E ele disse: eles estão enganando. Paz. Quando eles disserem, vem repentina destruição. Jesus é a encarnação de Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. A divindade é a plena expressão da verdade. Por isso que Jesus disse de uma forma muito simples para os judeus, em João 8, 31 e 32. Eu acho que hoje eu acabo na hora. Tem ceia. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus haviam crido nele. E Jesus diz: vocês precisam permanecer na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Sara é uma judiazinha que Deus me usou para evangelizá-la. Ela hoje está morando nos Estados Unidos. Quando Sara chegou para mim e disse: Glênio, esse troço de morrer na cruz com Cristo, lá em São Paulo, isto aqui não cabe na minha cabeça, cabe na cabeça de alguém, Sara. Só se Deus sarar a sua cabeça, para você crer num negócio desse. Isso é um absurdo, Sara. Mas quando Sara creu, Sara descansou. Ela é hoje, Sara sarou, e hoje Sara está sarando gente lá nos Estados Unidos, pregando o evangelho da graça de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse assim: separem-se, ou separai-vos, ou separa-os, santifica-os na verdade. Separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há um diálogo muito interessante entre um preposto do reino deste mundo e o rei dos reis, que está em João 8, 33 a 40. Nós vamos ler rápido esse texto, é um texto relativamente longo, são os versículos da conversa entre Pilatos, o preposto romano do imperador, e o rei dos reis. Vamos ver esse texto. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Não, peraí. O que eu disse aí? 18, 33, 18. João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Jesus começou a conversar, porque o Pilatos estava ali para julgar, passou de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, e ficou o sumo sacerdote no meio, jogam para lá, jogam para cá. Aí o Pilatos pergunta para Jesus:
Vamos ver, volta aí um pouquinho. O 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Aí a pergunta de Jesus é a seguinte: essa pergunta vem de ti mesmo ou te disseram a meu respeito? Continua. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? O que o senhor fez? Continua. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus disse: o que fizeste? Ele disse: meu reino não é daqui não, meu caro. Não é o que eu fiz. O meu reino não é deste mundo. E aí ele começa a explicar. Verso seguinte. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vim, tu dizes que eu sou rei mesmo, eu vim para isso, e eu vim para dar testemunho da verdade, e todo que é da verdade, ouve a minha voz. Continua? Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. O que Jesus, quando ele perguntou o que é a verdade, o que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Vê se tem resposta de Jesus aí. Em outros lugares Jesus respondeu. Quando ele perguntou o que é a verdade? Silêncio. A verdade estava encarnada. Não precisa de explicação. Só precisa de revelação. Ele não respondeu nada. Vamos ver. Aí eles disseram: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Até hoje é assim. Quem fica fora? Quando não é Barrabás, é o Barbasbás. São os salteadores que ficam aí fora. Solta. Esse, o sistema desse mundo, eles prendem os que creem na verdade e soltam Barrabás. Eita, nós não, onde nós encontramos entendimento e segurança para as nossas vidas? Aonde é? Só na verdade. No verdadeiro Deus. A conclusão que eu chego, meus irmãos, que de eternidade a eternidade, Jesus tem os seus que creem na verdade. Os que são da verdade ouvem e aí creem. A origem da nossa fé é a graça e o escudo da nossa fé é a verdade em Jesus Cristo. E eu quero ler aqui a minha... deixa eu ver... Tem tanta coisa aqui. Oh, Jesus. Meu querido pastor, assustadoramente libertadora é essa tal graça, entre aspas. Esta eleição imerecida, esse chamado posto em ação
antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Ninguém escolheu a Deus. Ele é quem escolheu e predestinou os seus filhos. Para mim isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Assustador, pois não tenho controle nenhum sobre a minha fé, nem sobre o meu relacionamento com Deus. E aliviador, pelo exato e mesmo motivo. Que maluquice! Que maluquice, meu pastorzinho, mais real e que mais faz sentido na minha vida. Se ele não quiser se revelar, nenhum esforço humano é capaz de compreendê-lo. Ah, esse Deus que faz do fraco forte, que faz do conhecimento tolice, que faz da loucura sabedoria. Estava relendo o capítulo 6 de João, que começa com a incrível multidão faminta, com milhares de pessoas seguindo Jesus, seguindo os milagres tal como hoje. E à medida que o discurso do Senhor se revela, um escândalo para a religião tal como hoje, as pessoas o abandonaram e o capítulo 6 termina com 11 seguidores. 11 e não 12, pois o próprio Jesus faz questão de afirmar que um dos 12 é o diabo. É um diabo. De milhares para 11. Será que Jesus perdeu o controle? Menos seguidores é igual a fracasso? Será que Satanás está ganhando? É exatamente o oposto. O diabo, enquanto pensa que está ganhando, é apenas um instrumento nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito. Não é ridicularmente libertador isso? E Jesus ainda afirma sobre os 12: eu os escolhi, e um dentre vós é um diabo. Ou seja, ele mesmo escolheu quem o havia de trair. Ninguém tirou a vida do homem Deus. Ele a entregou. Ele a tomou de volta. Aleluia. De milhares para 11, e a glória de Deus só cresce. Ele nunca perdeu o controle, nunca perderá. Nossas vãs mentes tentam tomar as rédeas, nossos vãos corações se entorpecem com a falsa sensação de poder que incessantemente buscamos, pobres e miseráveis que somos, mendigos, exatamente como a sua assinatura, querido pastor, mendigo velho. Graças a Deus, por ser Deus, com todas as letras maiúsculas, por ser o único digno de louvor, glória e adoração, por ser soberano, todo-poderoso, criador, mantenedor de todo o universo, a verdade, e sendo em tudo rico, se fez pobre, se esvaziou de sua glória e veio por nós, pelos seus, por aqueles que ele escolheu imerecidamente desde a eternidade. Toda condenação é justa, toda salvação é pela graça. E verteu seu santo sangue e se fez maldição e pecado em nosso lugar. Como somos amados, pastorzinho! O príncipe da paz nos predestinou, resgatou, salvou e nos santifica. Dele, por ele e para ele. É assustadoramente libertador a essa tal graça. Que Deus abençoe sua vida, meu pastorzinho querido.
Espero revê-lo em breve. Beijos, Lígia. Quem é Lígia? Uma psicóloga. Estou falando aqui com a autorização dela. Uma psicóloga que teve um encontro com um moço e foram morar na França. Depois de 4 anos, voltaram para o Brasil. Depois ele disse, não gosto mais de você. Despejou-a em Cascavel. Por 2 horas nós conversamos por telefone sobre esse Deus louco. Um Deus que salva a gente. Essa moça creu, por misericórdia de Deus. E hoje ela tem uma história linda. Até para o casamento a história dela é linda. Deus selecionou um marido na medida. Um dia eu vou falar para as moças solteironas daqui da igreja sobre a história da Lígia para casar. Porque tem umas que ficam loucas querendo casar. E Deus tem marido para elas. Mas elas não querem obedecer a coisa de confiar que Deus pode fazer. Obedecer é isso. É confiar na soberania de Deus. Essa moça hoje, ela está nos Estados Unidos. Com o marido dela. Se preparando para esse ministério de suficiência da graça de Deus. Da verdade de Deus. Metida com todo o conhecimento, ela dizia assim, esse Deus é absurdo, eu não posso crer nele. Não pode, não tem capacidade. Mas quando Deus tem os seus, Ele pega os seus, e salva os seus, e não há quem possa contra a verdade. Porque não podemos nada contra a verdade, somente em favor da verdade. E que Deus, na sua infinita graça, nos conceda estarmos seguros debaixo da verdade, de que Jesus ama gente, pecador como eu. Nós temos hoje um momento de lembrança. Lembrar do amor de Deus para conosco. Nós não estamos aqui num sacramento. Nós estamos aqui em algo muito maior. Nós estamos aqui na identificação de uma realidade espiritual, que é, eu fui liberto em Cristo Jesus de todos os meus pecados. Então essa ceia, ela simplesmente aponta para uma realidade que aconteceu e que é realidade na nossa vida. Você que crê, você é convidado pelo Senhor a participar da sua mesa. Os diáconos, por favor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.